O edifício Pátio Monzoni tem um grande vão central, 40 metros de largura. Por quê? Porque lá existe uma casa tombada, a Casa Bandeirista, que, cuja preservação exigiu que este vão existisse. E nós desenvolvemos o projeto do Pátio Monzoni, então, como duas torres isoladas que se unem entre si a cerca de 30 metros de altura e um vão de 40 metros, formando um conjunto único. Essa solução criou um problema. Para efeito de fuga do corpo da proteção contra incêndio, o Corpo de Bombeiros exigiu uma série de escadas, uma delas, inclusive, no meio do vão central. A gente tem uma enorme passarela metálica lá no Grande Vão, é uma passarela técnica, e ela tem toda uma fixação feita na estrutura de concreto que é protendida. Então, a gente teve todo um trabalho ali de arquitetura metálica e concreto para fazer as coisas darem certo. Então, os níveis que a arquitetura precisava, as alturas, as passagens, as larguras, altura máxima de vigamento e tudo mais, que também teve que ser conversado com a estrutura de concreto, porque para todos os lugares, impressionante, mas sempre, todos os lugares onde a gente ia fazer, pretendia fazer a fixação da metálica, a gente pegava cabo de proteção, então a gente teve uma conversa ali mais intensa, principalmente nesse pedaço. Aí, por uma questão de conveniência, resolvemos usar um material refletivo em alumínio que falava a mesma linguagem da estrutura metálica. Então, o que nós temos finalmente foi uma proposta muito interessante em que se juntam as passarelas, a estrutura metálica, a estrutura de concreto, todo formando um todo, no qual, dentro do qual correm estas passagens. E na parte de baixo existe a superfície refletiva que valoriza o vão, valoriza a parte de baixo, reflete a casa bandeirista tombada e dá uma dimensão grande ao conjunto. Mas a grande vantagem da estrutura de aço em certos casos é a facilidade da sua montagem e, ao mesmo tempo, a possibilidade de resolver alguns problemas arquitetônicos que, em termos da estrutura convencional de concreto, exigiriam tamanhos e alturas muito grandes, porque a dimensão assim o exigiria. Você veja, esse vão, essa passarela técnica, não haveria outra forma da gente fazer senão com a metálica. O concreto não se presta a isso, ele tem o peso, estão lá as vigas, 6,5 metros, né? É uma estrutura muito leve, muito delgada para os vãos que vence. Nisso a metálica sempre é muito feliz, né? Os arquitetos adoram trabalhar com metálica por isso, a gente consegue mais delicadeza no resultado final. Então, foi interessante que nesse prédio temos a complementação da estrutura de concreto com a utilização de estrutura de aço, cada uma dentro das suas características próprias, e se explorando no máximo possível as vantagens que cada um elemento oferece e permite. Aço, vãos grandes com leveza, com facilidade de montagem, rapidez de execução, e concreto, para permitir aquelas dimensões que lá estão. Basta dizer que as vigas que sustentam a parte central para atravessar os vãos de 40 metros têm 6,5 metros de altura. Ter tido o grupo 2 trabalhando com a gente nesse projeto foi muito bom, porque foi um trabalho muito colaborativo. A gente trabalhou junto na criação da peça metálica também, né? Então, como ia ser especificamente aquele detalhe, qual especificamente o perfil. Então, isso tudo foi feito através de encontros, de reuniões, e claro que muda o aspecto do projeto. No Brasil, nós temos a tendência a usar estrutura de concreto por uma tradição técnica, histórica, etc. Temos estruturas de aço, eu mesmo pessoalmente fiz algumas, mas eu acho que esta visão da conjugação das duas é uma solução extremamente correta, sob o ponto de vista da arquitetura e da construção civil. E já usei, né? Usamos neste caso, usamos em outros casos, e eu acho que é uma proposta que tem que ser implementada e repetida, porque ela é tecnicamente correta e plasticamente traz efeitos muito agradáveis.